para o processo radiante e atendendo a primeira serpentina, o primeiro estágio da serpentina de água gelada aqui. E o segundo estágio eles fizeram um processo tipo aquele que a Mantas fabrica, um processo que tem um sistema de refrigeração, mas tem um processo dessecante. Tá, fizeram aqui. Isso não é um cheiro a ar, não. É um sistema com condensação a ar que usa o calor da condensação para fazer a reativação do processo dessecante. Foi isso que eles fizeram aqui. E deu o quê? Pronto, está aqui, ó. Fizeram uns tubos embutidos no piso, tipo que a gente fez lá no shopping, embutido na laje do teto, e essa laje fria a 20 graus ou 21 graus de temperatura, ou 19 graus de temperatura, pegando o calor do ambiente por radiação e passando para o fluxo de água. Tubulações de 20 milímetros embutidas aqui. E aquele ar primário da unidade 2 de tratamento de ar exterior fizeram um duto de insuflação. Eles dizem aqui que é um ar neutro de desumidificação, mas não é. Ele é neutro aqui dentro. Aqui ele é muito mais seco que exatamente para poder fazer isso. Isso aí não tem uma. E isso aqui, eu queria dizer que o professor Paulo Baia, da Universidade daqui do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, nesse seminário de 2016, que eu apresentei inclusive uma palestra sobre isso, ele discutindo com o professor Mariano, lá da USP de São Paulo, sobre a questão de salas de aula que não tinha renovação de ar. Então, pegava o sistema e fazia captação de ar exterior, jogava dentro da sala, e conseguiam 28 graus de temperatura dentro da sala, não tinha ar-condicionado. E ele falou sobre esse tipo de ventilador de teto que gira vagarosamente, mas aquilo criava uma movimentação de ar que dava uma sensação de conforto e os professores e os alunos aceitavam aquilo. O que é isso aqui? Tem tão pouca vazão de ar necessária que isso é ao exterior, que eles colocaram esses ventiladores de teto para fazer isso e girar lenta e silenciosamente e fazer o processo de climatização. Tá. Pronto, está aqui. Vamos direto ao assunto. O primeiro ano que fizeram o levantamento, o sistema radiante foi 34% mais eficiente que o outro. Então, já está dito aí, olha como as coisas vão se fechando e casando com as outras que já vimos lá. Ainda mais. Lições aprendidas. Isso aqui é o que nós devemos aprender. Quem faz um trabalho desse e mostra lá, depois ele vem dizer que aprendeu com aquilo. Isso é um ato de humildade. Ainda vem confessar um erro que cometeu, ou que cometeram. É que eles colocaram o sistema deixa eu ver se é aqui isso. Colocaram um sistema de ar exterior, eu acho que não é aqui que ele diz isso, mas o sistema de ar exterior ele é um sistema com compressor on-off. E você não pode ter um sistema de ar exterior com compressor on-off, porque a todo momento você tem umidade. Então você deve ter um sistema modulante. Então o que eles fizeram? Eles tiraram isso aí e está aqui, ó. O processo original com a serpentina desumidificada de expansão direta, no DOAS, no tratamento de ar DOAS, não desumidificava o ar como era precisamente esperado. Como o compressor no sistema de expansão direta era um sistema on-off, a água que condensava, quando parava o compressor, ela reevaporava. Então o que eles fizeram? Eles fizeram isso, e após um ano de operação, a Infos, que é a dona do empreendimento, descomissionou a serpentina DX e adicionou uma serpentina de água gelada. Então vamos botar para as duas serpentinas de água gelada. Primeiro estágio e segundo estágio. Está aqui o que deu. A economia passou a ser 42% a partir daí. Então, para mim, isso aí é um caminho irreversível. Então, só para mostrar outro, isso aqui foi na Universidade de Kentucky, lá nos Estados Unidos. Quando você levanta a temperatura para ficar acima do ponto de orvalho, evidentemente você precisa mais ar do que se você fizesse aquilo a 12 graus. Então, o recurso de fazer o processo radiante é a forma de você contrabalançar e você não ter essa desvantagem. E aqui o processo radiante, ele não só dá uma economia para voltar à mesma vazão que era do sistema, mas bota ela muito mais para baixo. Então está aqui.
aquela história que eu falei, ó, um tubo de 1 polegada corresponde a um duto de 46 centímetros por 46 centímetros para transportar a mesma quantidade de energia. Isso é o manual da REVA, que é a Federação Europeia, é a ASHA, versão europeia, que congrega 28 países lá. Então, está aí, no guidebook dela. Eu vou passar direto por esse sistema de vigas frias, que eu já falei lá sobre vigas frias, mas ele está mostrando aqui que você tem um ar primário de 15 litros por segundo, e aqui você tem uma indução de 50 para 65 para cá. E com isso, esses 50 litros por segundo, que são 3,3 vezes aquilo ali, era duto que você ia levar lá para a casa de máquina, duto que você ia trazer de volta, e era uma máquina de ar-condicionado, de tratamento de ar, que você ia ter lá 3,5 vezes maior do que aquela que está vindo aqui. Então tudo isso leva à conclusão depois de que isso parece que a tecnologia avançada ela encarece, mas você tem que fazer o deságio daquilo que você deixou de usar, e com isso você paga a inovação que você está fazendo. É assim. Está aqui, olha. Então, eles tinham uma solução com insuflamento pelo piso e fizeram uma alternativa colocando também um processo de vigas frias ali. Está aqui o resultado. Eles precisavam, se fosse o sistema OFAD, né, que é Underflow Air Distribution, sozinho, 560 mil CFM precisava de ar. Botando o sistema combinado, passou a ser 240 mil. Diminuiu 57% da vazão, quase para um terço, normalmente isso chega a um terço. Isso era um prédio de 38 mil metros quadrados. Os ventiladores, que precisavam 600 cavalos de potência de ventilador de unidade de tratamento de ar, isso reduziu para de 600 para 280, e ventilador de retorno de 280 para 120. Significa dizer, reduzir 55% da quantidade de ventilador. Então, se reduziu isso, reduziu 55% de área de serpentina de troca térmica também. Então, isso tudo são coisas que você vai amealhando para pagar o custo. Então, aqui, ó, ainda mais, fizeram a simulação não é simulação, isso foi uma medição desse edifício de 38 mil metros quadrados que fizeram, 375 mil pés quadrados, com um edifício que existia lá de 18 mil, semelhante, com o mesmo uso e tal. Pois bem, enquanto o sistema todo ar gastava 3,22 kWh por pé quadrado por mês, o sistema novo passou a 1,89. Isso é 41% de redução. Isso aqui está na revista da ASHA, de dezembro de 2009. Então veja que esse número 42, 43, 44, 39, isso está sendo repetido a cada momento e cada vez. E não é, vamos dizer, uma entidade em que a gente discuta a credibilidade de algo, nem só em capacidade, como em tendenciosidade. Nada disso, isso não. Tanto a REVA está combinando com isso, a ASHA está combinando com isso, e se a gente apresentar alguma coisa da Agência Internacional, a gente vai corroborar também isso aí. Mas de frente um pouquinho. Pronto. Isso aqui é um sistema nosso que nós projetamos. Esse vermelho foi projetado em 2004 e foi inaugurado em 2005 e foi inaugurado em 2007. E o verde foi projetado em 2009 e inaugurado em 2010. Esse sistema vermelho, ele tem uma primeira etapa feita com processo convencional, todo o ar numa temperatura só, 7 graus e voltando a 17. Depois ele teve uma ampliação que tem 3 temperaturas de produção, máquinas de ar exterior desumidificando, tá, fazendo o processo de desacoplamento entre cabos. A primeira etapa tem 63% da potência, a segunda tem 37%. O segundo, 100%. Esses dois shoppings, são dois shoppings, eles estão a 13 km de distância, de um para o outro em linha reta. Então não se pode dizer que o clima de um era diferente do clima do outro, ou alguma coisa, nada de diferente, o uso mesmo. Aqui. Então, fazendo mês a mês, isso não foi eu que fiz, eu recebi isso da engenharia do grupo empreendedor, de um mês aqui, olha, de julho de 2011 até junho de 2012, durante 12 meses, isso era o consumo do shopping de lá e o consumo do shopping de cá.
Na média, isso aqui, as 12 medições, isso aqui deu 115, isso aqui deu 153. Medições reais. Está aqui. Então, 153 menos 115 dividido por 153 daria a diferença de energia que foi computada ali. Agora, só 63% da potência que foi a primeira etapa era responsável por isso aí, porque o restante já era igual. Era um sistema com 3 temperaturas e com um desacoplamento entre cada. Não tinha viga fria, mas era o sistema todo ar. Então isso dá 39,5%. Então esse número, eles estão muito próximos. Eles começaram com 34, lembra, lá na Índia, depois passou para 42. Lá nos Estados Unidos eles chegaram a 41, então esses números aqui são reais de medição. Aí por volta de 2010, eu apresentava isso, e eu estava bancando fazer, porque eu convencia o cliente e dizia a ele o seguinte: o risco é pequeno e a vantagem é grande. Então, a gente teve alguns percalços? Teve. Você vai fazer um negócio desse, você tem alguns percalços. Mas isso era assimilado com boa vontade e sabendo o seguinte: esses sistemas hoje estão trabalhando perfeitamente. O que eu quero mais dizer? Que isso aqui, isso é uma seção da ASHA que fala sobre as inovações da indústria. Isso sai mensalmente. Ele mostra aqui o seguinte, que como o armazenamento de energia poderia, esse disrupto quer dizer alguma coisa que é disruptiva, é o contrário de tudo que você está fazendo. Alguma coisa que vamos dizer, é negar ou deixar de fazer aquilo e passar para fazer outra coisa completamente diferente. É preciso até, depois de começo, eu ver como é que eu vou traduzir isso aqui. Como fazer um processo disruptivo da energia em relação àquilo que a gente conhece dela hoje. Aí ele diz o seguinte, que o Sol só aparece durante o dia, é verdade, é aquilo que a gente estava falando sobre a periodicidade. Tá? E o vento não sopra 24%, não sopra 24%, tem hora que sopra, tem hora que não sopra. Então ele diz o seguinte, que para resolver esse desafio e ter energia abundante e barata, isso eu não acredito não, eu acho que isso aí é um otimismo que não deve ter. Não vai ter energia abundante, pode ter, barata não vai ter. Abundante não tem, porque você só vai colher. Abundante é a do Sol. O Sol, ele manda para a Terra em 45 minutos tudo de energia que a Terra consome no ano. Mas aí você precisa de ter como captar aquilo. A melhor maneira de captar é pelas árvores. Pois bem, então, ele diz o seguinte, o grande problema é a variabilidade. Em algum lugar diz isso aqui. Armazenamento de energia é a resposta. E virá a ser um grande negócio muito antes do que aquilo que a gente imagina. Então está aqui, ó. Isso é a ASHA que está dizendo. Eu acredito nisso. Porque eu também pratico isso nos últimos anos, de 95 para cá. De 74, 73 para 95, eu fiz muito o que era convencional. E fiz um pacto comigo, depois que eu fui à primeira feira da ASHA, lá nos Estados Unidos, em Chicago, que eu vi, a gente falava aqui de máquina de 1,2 kW por tonelada de refrigeração, aí tinha um chiller lá na entrada do centro de convenções dizendo o seguinte, 0,5 kW por TR. Pronto. E aí, quando eu voltei pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável dele no Tennessee, para ver, eles faziam, e tinham lá instalados, turbina de 30 kW com um processo de aproveitamento de energia, em processo de cogeração. E nessa feira, depois na Espanha, em 2003, eu vi máquinas vindo da Alemanha, um processo de cogeração, uma máquina de cogeração ali com recuperação de energia, de 5 kW, quer dizer, para uso residencial. Então, o caminho é aproveitamento de energia para você ter, inclusive, vamos dizer, redução de custos e redução de impacto ambiental. Pronto, então, ele fala por aqui. Pronto, eu acho que aqui a gente pode ir em frente. Aqui, a energia, está aqui a energia. Isso aqui é vento e isso aqui é sol. E ainda mais, a gente pensa, eu não penso,
mas tem muita gente que pensa que aqueles valores que foram gastos com o armazenamento de energia que está perdido, que não se tem mais hoje. Pois bem, eu queria dizer a vocês que o sistema de potencialização do sistema de ar-condicionado com energia, com armazenamento de energia térmica, ele diz o seguinte, que no caso do sistema de aquecimento e resfriamento, dessas aplicações, o armazenamento térmico é um atrativo e realmente disponibiliza uma tecnologia para se sobrepor à questão da intermitência, aquela história de que o sol não só vem de dia e que o vento não sopra 24 horas. A solução é essa aqui. Ainda mais diz o seguinte, que o armazenamento de energia, os dispositivos, apresentam várias vantagens sobre baterias, nominadamente sua longevidade e sua natureza de robustez. As baterias, vocês vão ciclar elas por um determinado tempo, isso aqui vai durar 25 anos. Então ele diz ainda o seguinte, fizeram pesquisas e verificam que o custo por quilowatt-hora ou qualquer unidade de energia armazenada com armazenamento térmico, ele é mais barato do que armazenar com baterias, ou aqui ele botou tijolos térmicos de cerâmica, que eles fazem isso para armazenar o aquecimento, e diz que o armazenamento com gelo é 73% mais barato do que as baterias. E mais na frente ele chega dizendo o seguinte, que o sistema de água gelada, mas eu não trouxe aqui, ele também é mais barato. Então significa dizer o seguinte, não existe viabilidade, ou vamos dizer assim, é muito caro praticar energia renovável sem armazenamento. E armazenamento com baterias é para aquela carga que você precisa alimentada com bateria. Se você tem um sistema de ar-condicionado, mesmo que seja elétrico, e deve ser elétrico, ele pega a eletricidade no horário que tem a geração, atende a carga térmica de resfriamento que ele precisa e armazena o resto da produção para o horário do sol, onde ele se esconder. Pronto. O modo é esse aí. Deixa eu ver o que tem mais. Os principais, o sistema de aquecimento e de resfriamento são os principais requerimentos de energia, e que se você tem ele armazenado no tanque, na hora que você vai usar, você já tem energia térmica. Então você já vai usar, no horário de ponta, vamos dizer, vai usar energia térmica, você já tem água gelada. Se você não tiver água gelada, você vai ter que pegar eletricidade feita na bateria e transformar aquela energia elétrica em energia térmica para poder usar. E essas transformações, todas elas, envolvem perdas. Pronto, e agora para terminar, ele mostra aqui um sistema solar de energia, geração de potência, transforma de corrente contínua para corrente alternada e entra aqui no microgrid para atender um determinado laboratório que eles estavam fazendo pesquisa sobre isso, e esse tanque de gelo que eles chegaram àquela conclusão é dele. E do lado de cá, energia do vento, eólica. Aí você gera, transforma isso aqui para C, para DC e DC para C. Isso é porque quando você está gerando, você precisa transformar a energia, é como se você tivesse um variador de frequência para você comandar a velocidade que você precisa ter nas pás. Então, a frequência do que você precisa ter nas pás. Por isso que tem essa dupla transformação. Aí tudo vem aqui para o microgrid aqui, e esse microgrid, ele alimenta aqui as baterias, tá? Isso aqui é alternada para corrente contínua. No entanto, na parte do chiller, o armazenamento está aqui no tanque de gelo e vindo para o resfriamento dos espaços. E o restante está sendo armazenado nas baterias, ou então naqueles processos de aquecimento dos tijolos de cerâmica, para vir para o aquecimento ou resfriamento dos edifícios. Então, pegando isso tudinho, se diz o seguinte, a tendência e o futuro vai ser, pronto, isso aqui está mostrando o tanque de gelo, o cheiro que produz aquele gelo,
aqui está mostrando as baterias, aqui está mostrando os inversores, etc, etc, etc. Mas o que eu queria terminar dizendo é isso. Eles fizeram lá 4 grandes verificações nos Estados Unidos, em 4 estados. O estado de Nova York, o estado do Texas, o estado da Califórnia e o estado de Wisconsin. Eu peguei um. Eles tinham uma instalação de 13.200 MWh. Isso é muita coisa. 13.200 MWh, ele deve ser igual a Itaipu. Mais ou menos igual a Itaipu. Isso no estado do Wisconsin. E fizeram aqui as simulações, que eu não vou olhar, só vou mostrar essa daqui, que essa daqui seria no inverno, no verão, na região, na estação quente. Então, isso aqui era 13.200, isso é um sistema convencional que existia lá. A carga, tal, um sistema de 13.200, 13.200 é aquele pico ali. E aí simularam que se fizesse um sistema de 6.600, a metade, no sistema solar fotovoltaico, está aqui ele, simulado, ó. Então aquela história, somente entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, é que ele tem um pico de carga, depois diminui muito. Então quando eles fizeram isso, verificaram o seguinte, que quando chegava nessa hora aqui, essa instalação aqui quase que desativava a instalação grande aqui, ó. No entanto, quando chegava às 5 horas da tarde, aproximadamente ou 6 horas da tarde, esse sistema aqui ele não produzia mais quase nada. Então você tinha que ter aqueles 13.200 por conta disso, ok? Você só podia reduzir 4,3%. Em outras palavras, fazendo um processo como esse, sem armazenamento da energia renovável, você tinha que ter um sistema tradicional do mesmo tamanho que você precisava ter, e você somente desativava ele no horário de pico de produção da energia renovável. Mas na realidade você tinha o benefício da produção da energia, mas você não ganhava na redução do investimento. Aí o que é que fizeram? Simularam um sistema de armazenamento térmico, de tal maneira que nessa hora aqui, ó, ele pegava essa produção aqui, dividia em 2 partes, e uma parte utilizava aqui, e a outra parte armazenava, que fosse em bateria, ou se fosse em ar-condicionado, em água gelada, ou em gelo, em alguma coisa. E aí não desativava isso aqui tanto, é como se isso aqui trabalhasse com a metade. Sabe o que é que deu? É que com isso, com os 6.600, tendo o sistema de armazenamento térmico, o processo do tradicional só precisava ter 6.600 também. Então, com esses dados todinho e todas essas idas e vindas, chega-se à conclusão que o caminho vai ser a energia renovável, mas a energia renovável vai ter que ter armazenamento, senão vai ficar muito mais difícil de obter, e mais um desdobramento, que tem que ter armazenamento, então tem que ter bateria. Mas na área que nos diz respeito, é muito melhor fazer o armazenamento térmico que o armazenamento de bateria. Então por isso, os sistemas que existem de armazenamento térmico, todos eles vão ser necessários, eles não estão fadados a serem rechaçados para qualquer coisa aí, para serem desativados. E agora chegando só aquele assunto do shopping que eu falei no começo, esse shopping ele tinha no subsolo dele um tanque de 3.500 metros cúbicos para armazenar energia térmica, que foi feito do subsolo, porque na época de 1993, quando esse shopping foi inaugurado, a prefeitura só permitia qualquer construção com 8,5 metros, que fosse construção, que fosse equipamento, 8,5 metros a partir do meio fio da rua. Então não tinha como fazer um tanque vertical por estratificação. Nós fizemos um tanque típico por labirinto no subsolo. Esse tanque trabalhou até agora, está trabalhando ainda hoje, 25 anos. O shopping fez 25 anos no final do ano passado. Mas já existem alguns problemas de degradação, isolamento térmico do tanque e tal. Então nós fizemos um projeto para eles, e eles já compraram, está sendo implantado, de um tanque cilíndrico vertical de 2.500 metros cúbicos, que está sendo colocado lá. Não, por que está colocando? Não, ele compra energia do Mercado Livre. Mas está sabendo que fui para aquela reunião de quem queria fornecer a cogeração para lá, e que eu fui contra, e que eles também não quiseram. Então, o processo está sendo feito, e deixei um espaço de 1.000 metros cúbicos também, para fazer
os 2.500, um processo de armazenamento térmico de água gelada no horário do sol a pico, e também fazer um processo de aquecimento para que, a partir daí, e durante a noite, e durante o começo do funcionamento, todo o processo de desumidificação do ar exterior, ele possa ser feito por um processo dessecante, com rotores, vamos dizer, tipo aquele da Mantras, como viu ali, que são reativados a partir de água quente com temperatura mais baixa do que 80 graus, que tudo isso pode ser obtido com coletores solares planos, que são os mais baratos. Acho que terminou. Pronto. Só mostrar que ele que foi o responsável pelo título dessa palestra, que nós apresentamos em março em Fortaleza, em abril foi em Joinville, em maio foi no Rio de Janeiro, em junho foi em Belo Horizonte, estamos apresentando aqui em agosto, e finalmente em João Pessoa vai ser outubro. Então, discutindo aquele assunto que eu disse que está publicado na revista de fevereiro, aí ele disse: por que você não faz o Sanar, que foi o primeiro lá de Fortaleza, que chama Sanar, e os Entrax com isso? Ele disse: vamos fazer. Então, vamos ver como é que seria o título, tal. A sugestão foi dele, esse título aí. Pois bem, olha aqui o que apareceu, isso foi em fevereiro, olha aqui o que apareceu na revista da Asha. Isso aqui é agora, maio, transformando um escritório ocupado num edifício zero net energy. Então tem coisa mais atual sempre atrás da gente. Mas tem coisa mais atual do que essa? Acho que não tem mais atual do que essa. E ainda mais, é tão bonito o negócio que eu não queria deixar de mostrar a vocês. É que no Japão eles se comprometeram com o Acordo de Paris de que todos os edifícios, a partir do ano fiscal 2030, os novos serão feitos com edifício NZB. Tá. E que em 2020 são os edifícios públicos. Qualquer edifício público no Japão, daqui a 5 meses, ele tem que ser um NZB. E todos os demais edifícios em 2030. Pronto. Então nós não estamos começando a falar isso muito cedo, não. Mas está na hora da gente começar a falar nisso, porque dá para você começar a ir fazendo parceladamente. E ainda mais, aquele edifício, aquele que falou do edifício, isso foi um edifício lá no Japão, que eles fizeram aquela transformação do edifício, transformando num edifício NZB. Por onde é que eles começaram? Pegaram a envoltória do prédio e fizeram isolamento interno das paredes e do teto. E fizeram a substituição, repuseram todos os vidros duplos com a carga de argônio em vez de ser ar seco, de baixa emissividade, e ainda mais com uma segunda pele por fora, exatamente para você poder fazer o resfriamento convectivo, como se faz com o efeito chaminé. Isso é um ponto. E ainda, deixa eu ver. Sim, então tudo isso aqui levou a que se tivesse uma edificação cuja carga é de 60 watts por metro quadrado. Então, isso significa a gente trabalhar com aquele número TR por metro quadrado, 60. Então, é assim, para se usar a energia térmica, tem que ter um edifício eficiente. A energia vem por conta própria, mas é preciso os dados para captá-las, e a sazonalidade e a variabilidade leva a isso aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Pronto. Segundo, olha aqui, difusores personalizados. Então, quando eu falei lá que nós fazíamos aquele negócio da estação de trabalho, a segunda coisa que eles usaram foi o difusor personalizado, que dá uma velocidade da ordem de 0,5 metros por segundo, 0,8 metros por segundo, e trazendo fluxo de ar individual, que diz o seguinte: cada ocupante pode ajustar o seu volume de ar no computador, no seu smartphone.
E aí o sistema aprende aquilo, no outro dia o cara não precisa mais fazer, é só se mudar de estação de trabalho.